noite. Boa noite. Como disse nosso amigo Edson, é a primeira vez que venho a casa, né? Já aprendi o caminho, já venho mais rápido da próxima vez. E hoje, nesta noite, vamos conversar sobre um tema, sim, muito interessante, que está na origem, não é? Está nas primeiras informações que nós, quando nos reconhecemos espíritas, nos interessamos em entender. Porque Kardec, ele nos orientou a estudar. Ele nos orientou a buscar informação para nos libertarmos das dúvidas e dos atavismos que nós, historicamente, aprendemos a aceitar, mas que nem sempre entendemos. E faz toda a diferença entender, não é verdade? Então, meus amigos, está no Livro dos Espíritos, no segundo livro de sua partição, no primeiro capítulo, chamado Dos Espíritos, cujo primeiro subitem é o tema desta noite: a origem e natureza dos espíritos. Pois que, a partir do momento que o codificador trouxe à baila da humanidade a informação de que, sim, existem espíritos, se pergunta: o que é então espírito? O que representa este nome, não é? E em 8 perguntas, de número 76 a 83, Kardec pergunta aos espíritos sobre este assunto e tem, muito objetivamente, suas respostas. Então, o codificador, no seu processo de pesquisa científica, buscou o seguinte entendimento: sim, existem espíritos que são criações da bondade de Deus. Nós, os espíritos encarnados, pela mecânica de progresso e aprendizagem, estamos aqui aproveitando um tempinho com um escafandro de carne que nos limita as potencialidades para que cresçamos na vertical, em função de uma palavrinha: a dor. Então, meus amigos, nos pergunta Kardec, na questão de número 78, se os espíritos foram criados e se eles existiam de todo sempre. E os espíritos nos falam que sim, nós fomos criados por mecanismos que nos escapam o entendimento. Porque é muito compreensível até para nós que somos pais e que somos mães e que temos filhos, e que o nosso filhinho que nos faz perguntas sobre isto, sobre aquilo, e que nós sabemos sim que um dia ele vai entender, mas que neste momento seria difícil falar para uma criança sobre física quântica se ela não vai entender nada. E que nós realmente sabemos que ela tem interesse de quê? De brincar. Tem o interesse das coisinhas
da idade, própria da idade, então, diferente de alguns gênios, como dizer assim, não é? O nosso perfil nos traz uma proporcionalidade de informação. Por isso que nenhum médico da plateia me venha falar de medicina ortomolecular, eu não vou entender nada. Mas, se ele me falar que a nanomedicina, que eu não entendo nada, vai produzir estados de saúde através da ingestão de pílulas, através de bandagens. Opa, isso daí eu entendi. Ou seja, uma informação proporcional ao meu entendimento. Então, meus amigos, os Espíritos nos dizem que o conhecimento de quando e como foi originado o Espírito, nós não temos a condição de apreender e que talvez nunca tenhamos. Então, amigos, compreendendo que existem limitações intelectuais para o espírito e que estas limitações da inteligência são obstáculos para o entendimento de noções e de conceitos científicos, nos faz rapidamente dar razão aos espíritos, pois que, a exemplo do que dissemos há um minutinho atrás, se tudo vem proporcional à capacidade de entendimento, é claro que, a exemplo do Cristo, que quando aqui esteve não pôde dizer tudo, os espíritos também não podem dizer tudo, pois que nem eles mesmos, segundo está escrito, o sabem. Então, é um mistério, segundo os Espíritos. Mas, o importante, falando agora de irmão para irmão, falando de pessoa ainda inferior, como eu sou, mas que entendo que o meu esforço, assim como o seu esforço, vão nos promover, sabemos que o importante não é então olhar para trás, e sim olhar para frente. Pois que se eu sei que na medida que a minha inteligência se desenvolve, eu vou aprender mais, como é exemplo do homem que sobe a montanha, e que ele querendo buscar ali o caminho o qual ele vai tomar para sair de uma floresta ou de um local onde ele não entenda onde é que entra, onde é que sai, se ele sobe a montanha, ele vai poder enxergar o entorno com mais facilidade. Assim somos nós, quando crescemos na vertical, quando crescemos em direção a Deus, quando no nosso dia a dia adquirimos, em virtude do nosso esforço, as condições morais, da inteligência, para nos aproximar das respostas que hoje ignoramos. Não é isto? Então, meus amigos, de forma mais objetiva, olhando para o presente, buscando o futuro, entenderemos melhor o passado. Pois que se eu não sei,
se eu não tenho a capacidade hoje de entender direitinho como é que Deus, na sua inteligência infinita, pôde constituir uma individualidade que a Ele se espelha, eu posso, com o tempo, como dizem os Espíritos, na medida que sou útil a mim, ao próximo e ao universo, me aproximar, estar mais pertinho de quem, gente? De Deus. Para, estando pertinho de Deus, compreender questões muito complexas, como talvez entenda Jesus, um governador de diversos planetas, um ser que formou a Terra, e a Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. Jesus é mais antigo que isso, pois que ele já era um espírito de Skol quando criou a Terra. Pois que, como é que eu posso afirmar? Pois que um espírito que tem a capacidade de moldar, de interagir com Deus como arquiteto do mesmo na criação, é um espírito muito evoluído. Um espírito que já tem a inteligência para mexer, para dominar as técnicas da matéria, mas que tem o amor para ter de Deus esta permissão. Não é isto, gente? Assim, pensando desta forma, de que também nós, na medida que o tempo passe, na medida que eu aproveite este tempo e que cresça, eu vou sair da direção, vamos dizer assim, da maior volta e vou encurtar a distância até os caminhos felizes, como vivem os seres de Júpiter, como vivem os seres de outras orbes, aqui mesmo na nossa Via Láctea, que experimentam situações muito mais, vamos dizer assim, melhores do que nós. Pois que aqui, segundo os Espíritos, nós rastejamos, enquanto que moradores de outras orbes levitam. Então, só para fazer uma rápida avaliação, onde é que lhe parece mais fácil? Onde é que lhe parece mais interessante de viver? Num lugar assim mais leve, onde a beleza seja, como dizem os Espíritos, diferente, esplendorosa? Ou num lugar onde olhamos para um lado e vemos violência, olhamos para o outro e vemos violência? Onde é que vocês acham que talvez seja melhor de viver? Com certeza, onde possamos estar mais livres. O problema é ter o passe, né? É comprar o bilhete do ônibus, do avião, que vai nos levar do ponto onde estamos para onde queremos ir. Simples. E o problema, ou não diria assim o problema, mas a boa notícia, vamos começar a encarar de uma forma mais espírita. A boa notícia é que você pode ir, vamos dizer assim,
num tempo mais curto ou num tempo menos curto. Depende de você. Não depende de mim. Não depende do seu pai, do seu filho, da sua esposa, do prefeito da cidade. Não depende dos administradores, de Bezerra de Menezes. Não depende. Depende do seu esforço em ser hoje alguém melhor do que ontem. E de amanhã, alguém melhor do que hoje. Não é isto, amigos? Então, para desenvolver este tema, para querer conhecer a mecânica da criação, nós precisamos, para crescer na vertical, para superar a névoa da terra, pois que é assim que os espíritos muitas vezes falam aqui ao chegar dessa psicosfera densa, deste lugar diferente, por exemplo, de Saturno, cuja a mãe de Chico Xavier, logo após desencarnar, escreveu o segundo livro que ele psicografou, Cartas de uma Morta, onde ela descreveu as paisagens de Saturno, aquele clima leve, onde o homem, a humanidade daquele lugar era alada, e que a natureza era azul, tão diferente de nós, não é, amigos? E que para ela, pelo hábito cultural, aquilo era muito diferente. Como para mim, com certeza será. Mas graças a Deus, por uma questão de proporcionalidade, não merecerei ir até lá um dia, então aprenderei mais. Entenderei por que o céu é diferente. Entenderei por que as criaturas, organicamente, são diferentes. Porque saberei eu que o universo é diferente. E que nós, meus amigos, na medida então que, como disse há alguns instantes, pararmos um pouquinho as agitações da nossa pressa diária e olharmos para dentro de nós, buscando a compra do bilhete, buscando a proximidade do mérito de mudarmos de série, na medida que, como diz um amigo muito querido, na hora que você, Adson, abraçar sua cruz, achei ótimo, nunca vou esquecer, abraçar sua cruz e entender que se eu sofro, é porque é uma dor que tem nome e sobrenome, mas que ela vem como consequência de algo muito natural, que é plantou, colheu. Você pode não plantar. Livre-arbítrio. Assim quer Deus. Assim quer Deus. Não sei. Ele quis assim. Mas, sabendo que eu posso escolher em plantar ou não, se plantar, vai nascer algo. Não é isto. A questão, amigos, é qual a qualidade da colheita? Qual a qualidade dos resultados da nossa experiência na Terra? Pois que nós representamos esta humanidade, não é isto?
meus amigos. Então, falar sobre a criação é falar primeiro de crescer como semente, de crescer como promessa de Deus. Pois que se nós queremos ser carvalhos grandes, imponentes, se nós queremos ser figueiras que vão oferecer os frutos aos nossos irmãos, e vamos oferecer sombra aos nossos irmãos, não podemos esquecer que antes de ser árvore, eu sou semente, e cabe a mim cuidar desta semente. Cabe a mim me preparar para que os pássaros não levem embora as oportunidades, para que o sol inclemente não queime a semente, para que a inundação não apodreça, e para que a terra que você vai depositar esta semente seja uma terra fértil. Assim é a nossa vida. Assim são as oportunidades que vêm com a encarnação. Pois que, observem, se sou alguém acostumado ao egoísmo, se sou alguém acostumado a ter tudo nas mãos, como nascer no palácio? Como? Para quê? Para aprofundar aquilo que me afastará de Deus? Claro que não. Então, onde você vai nascer? Onde você será reintroduzido? Que tipo de experiências, meus amigos, lhe caberão a ter para que você possa desgastar esta, vamos dizer assim, é que eu sou do interior, viu, gente? Aí a palavra que vem é a palavra mais, o couro, não é? É que eu sou ali do interior de Jacobina, então eu falo meio jacobinês. Como é que eu vou desgastar o couro? Como é que eu vou passar pelas experiências que me vão polir e que eu vou, como egoísta, aprender a limitar primeiro o meu egoísmo, a conter meu egoísmo a mim e não aos outros? Então eu vou aprender a pegar o copo no chão. Eu vou parar de ser servido, porque eu não agradeço ao meu irmão depois que ele me serve, e vou começar a servir, para experimentar a experiência de oferecer algo e adquirir humildade. Pois que lembrem, meus amigos, que não foram os espíritos que disseram, Francisco de Assis, se eu não me engano, que a caridade era a virtude que mais nos aproximaria a Deus. E os espíritos logo em seguida, através da qualificação de Kardec, o que eles falaram sobre a caridade, gente? Fora da caridade, sem chance. Então, o exemplo dado aqui há um minutinho atrás, o exemplo do egoísmo, o exemplo de olhar apenas para si, esquecendo que o outro também sente a dor, não é algo que nos cabe evitar com a nossa inteligência e com o nosso coração? E incrível, esta força que você precisa nutrir tem que vir de você. Pois quem vai ganhar os louros também
de evolver as esferas superiores, vai ser também você. O que prova, o que demonstra de que nós, como centelha divina, como indivíduos que dispomos de faculdades específicas, criações de Deus, porque este é o tema da nossa conversa de hoje. Criações de Deus. Nós somos únicos, mas nós não vivemos só. Quis Deus que para que eu crescesse, o outro precisaria crescer também. Aí se decompõe a ideia da sociedade egoísta. Se decompõe a ideia de que para que eu seja feliz, eu preciso me isolar. Que é o que acontece, em parte, com a nossa sociedade. De que o materialismo, de que o consumismo vai nos trazer algum tipo de alegria, de felicidade. Nos traz o quê? Uma alegria momentânea. Porque nós, como seres que têm a permissão de Deus para errar, erramos. Muito. E queremos, nos nossos erros, manter aquilo que nos traz prazer. Porque mudar é difícil. Quem concorda comigo aqui? Eita. 1, 2, 2, 3. A média tá boa. Normalmente o pessoal... olha pra cima. Né? Mudar é difícil. Porque mudar, crescer para Deus, nos obrigará a mudar de pele. Nos obrigará a mudar de pensamento. E mudar de pensamento é mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí não tem jeito. Porque sou eu comigo mesmo. Se sofro, é porque coube a mim reparar. Se gozo, é porque cabe a mim usufruir. Novamente, o entendimento de que somos indivíduos que temos méritos específicos, mas que, para conquistá-los, precisamos do outro. Por isso vivemos em sociedade. Por isso vivemos em família. Para, conforme as leis divinas, conforme a mecânica que Deus, com todo o seu amor, instituiu. Para que tivéssemos nós, os calcetas, aqueles, sabe aquele que erra, não vou dar mais uma chance para ele, aí ele vai lá e erra. Alguém além de mim é aqui assim? Porque, gente, tem hora que eu penso assim, meu Deus, deixa eu me esconder, para você não me ver. Mas eu não consigo me esconder dele. Porque ele está em mim. Não dá. Eu consigo me esconder de mim mesmo. Como, gente? Nas alucinações, no egoísmo desenfreado, na falta de entendimento de quem sou eu. Mas eu não consigo me esconder dele. Porque, mesmo na intimidade das águas submarinas, mesmo debaixo do meu lençolzinho, onde só eu acho que estou ali, ele está dentro de nós. E o livro dos Espíritos comprova como, gente, está gravado em nós.
as leis divinas, as regras do jogo estão gravadas em nós. As regras daquilo que me impedirão de apontar o dedo para o outro e dizer: você foi privilegiado, não, pera, é alto lá, você é filho do casal, eu não, eu sou adotivo. Não podemos dizer isso, porque a regra é uma só: livre-arbítrio, ação e reação. Plantou? Colhe. Não importa se você foi convidado para a vinha depois. Não importa se só agora somos cristãos. Não vou nem falar espírita aqui, porque isso é uma coisa mais recente. Vamos falar cristãos. Vamos falar seguidores do Cristo, do professor, do modelo. Quem é o modelo, gente? Quem? Eu ouvi aqui, amém. Jesus. Se você tem dúvida de como agir, se você quer um modelo e diz assim: poxa, a partir de agora eu vou seguir um perfil. Não é na internet, no YouTube, não é perfil, não é? O Instagram, ou WhatsApp não, Facebook, eu nem tenho Facebook. Minha filha fica até hoje rindo da minha cara. Não sentia necessidade. Não vi ainda. WhatsApp eu uso, mas o outro não. Porque as minhas coisinhas eu quero guardar para mim. Ou para aqueles mais próximos, não preciso ficar expondo. Mas, conforme dizia, para não perder o raciocínio, nós temos que buscar o quê? Nós temos que buscar o entendimento, a compreensão de que, juntos, convidados para a vinha, nesta última hora, como dizia, se voltamos ao entendimento, se retomamos os laços com Jesus, o modelo, e se antes eu esculhambar, reencarnei e fiz muita bobagem, né? Optei por caminhos dolorosos, mas hoje você não está fazendo coisas que vão complicar a sua jornada. Você está aqui pensando, agindo, buscando Jesus. Isso é uma demonstração de que talvez você já tenha mudado de roteiro. De que na próxima você já volta melhor. E que, como consequência, meus amigos, se nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Mesmo que este plantio seja só no seu coração. Quem se lembra da história de Paulo de Tarso? E que ele tinha um professor, um mestre, o Gamaliel, está na obra Paulo Estevão, e que era uma pessoa comedida, era uma pessoa que mostrava bom senso, mas que não conhecia Jesus. E que, a partir do estudo de da vida de Jesus, aquilo que foi escrito, porque aconteceu após a morte
do mestre, ele se modificou. E Saulo, que via aquilo tudo como, vamos dizer, algo sui generis, manteve a sua forma de agir até o dia que encontrou Jesus. E deu uma guinada de roteiro. E em vez de matar e perseguir, o que ele fez, gente? Salvou e divulgou o cristianismo. Por quê? Porque Jesus forçou ele, né? Jesus, com a sua magnanimidade, fez uma lavagem cerebral nele, e a partir daquele momento ele começou a se guiar apenas por Jesus. Claro que não. Pois que nem Jesus, nem espírito algum pode impedir o nosso livre arbítrio. Foi uma opção de Paulo. Foi uma opção do Espírito. Então, meus amigos, se ele pode, nós também podemos. Ou não? Se ele optou, a palavra, ele optou por agir de uma forma diferente, nós também podemos. O que é que falta? Qual é a diferença? Vontade. Motivo. Então está explicado. Se nossa dor é grande, porque a gente tem esse entendimento que a nossa dor é maior do que a do outro, né? Se a nossa dor é tão grande assim, cabe a nós entendê-la e, com a vontade que nos cabe, modificar os nossos roteiros para que, primeiro, que nossa dor doa menos, porque com certeza é só olhar para o lado que a gente vai encontrar alguém que suporta penúrias maiores. O próprio livro dos Espíritos fala que existem, na hierarquia dos Espíritos, aqueles superiores e inferiores, e aqueles que têm capacidade de suportar provas maiores e menores. E se aqui essa grande escola, onde nós estamos matriculados na mesma série, todos nós somos coleguinhas, nós vamos encontrar sim dores maiores, situações onde para nós seja mais desesperante, mas que pela evolução do outro ele já consegue administrar de uma forma mais tranquila. Não é isso, amigos? A gente não está acostumado a ver isso, não. Assim, já sabemos o roteiro. Já sabemos que para que a nossa dor doa menos, nos cabe mudar o plantio. E eu repito desta forma, não é falando para vocês, é falando para mim, pois que me oportunizo destas experiências para que ficar claro para mim de que se eu não mudar, se eu não oferecer mais de mim para o outro, a coisa pode ficar pior do que já está. E eu quero é o oposto, não quero isso.
Não é isto? Então, até esse ponto todo mundo tá cansado ou não, né? Então vamos pra frente. Ainda temos mais um tempo? Tá? Ainda dá para fazer a consideração final. Então, amigos, pensando nos exemplos, pensando nos modelos daqueles que vieram antes de nós e que fizeram aquilo que nós estamos decidindo ainda, faço ou não faço, vou ou não vou, eu vou com Cristo agora, não, vou depois, vou na próxima encarnação. Temos uma experiência de um espírito que, para mim, é muito simpático, que pôde exemplificar na sua vida, não apenas por ser um espírito do grupo de Iléu, naturalmente de Ismael, falando aqui do Brasil, e que no seu apostolado quando aqui na Terra, renovou no seu exemplo toda a Igreja Católica da época, que é Francisco. Eu gosto muito de lembrar da história de Francisco, meus amigos, porque ele resume para nós esse desprendimento de que nós ouvimos falar, que nós até ensaiamos muitas vezes. Não, eu vou pensar na vida de uma forma diferente. Mas que quando somos defrontados pelas oportunidades de exemplificar esse desprendimento, o que é que a gente faz? A gente interrompe e joga para frente, não é? Essas oportunidades. Então, na lembrança desse Espírito que pôde nos exemplificar a tranquilidade, a calma, a disciplina do pensar e do coração, eu encerro essa exposição dizendo que vale a pena, meus amigos, vale a pena fazer do dia de hoje melhor que o dia de ontem. E que se nós buscarmos nas nossas fibras realmente, esforçar-nos para sermos, como disse, amanhã melhor do que hoje, os resultados, como pessoa humana, eles se sentirão, pois que foi uma promessa de Jesus. E Jesus, como ser superior, não mente. Nós, que muitas vezes duvidamos dele e de nós. Então, agradeço a casa e, orientado pelo gestor dos trabalhos, deixou esse tempinho final, né, para qualquer exposição, pergunta ou conversação a respeito.